Olá, professores e professoras da área de Ciências da Natureza. Estamos agora iniciando a nossa segunda TPC da área de Ciências da Natureza. Eu sou o Paulo, PCNP de Química e auxilio na disciplina de Física. Olá, professores. Eu sou a professora Márcia. Estou aqui junto com o Paulinho e com o Juvenal para essa segunda TPC, como o Paulinho já falou. Estou na diretoria de ensino como PCNP de Ciências e eu passo a palavra para o Juvenal. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, todos os professores da nossa área de Ciência da Natureza, professores coordenadores, PCNPs que acompanham, diretores que nos acompanham, os colegas do núcleo também. Vamos começar nossa segunda TPC diária, essa semana. Nossa TPC, nossa aula de trabalho pedagógico, na nossa área de Ciência da Natureza, envolvendo tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio, nos anos finais, né, do ensino fundamental e o ensino médio, com ciências, biologia, física e química. Nós vamos parabenizar pelo mês, né, todas as mulheres. Tem uma fala que eu não quero ser muito duro nas minhas palavras, mas a data é uma comemoração, uma lembrança pelas lutas do sexo feminino por direitos iguais, pelo reconhecimento, né, da igualdade de direitos do sexo feminino, que, embora muitos de nós não percebamos esse preconceito, essa diferença na nossa classe trabalhadora, por historicamente ser uma classe trabalhadora com muito mais mulheres do que homens, existe essa diferença. E eu vou dar alguns exemplos para que vocês recordem, que são falas recorrentes em várias escolas. Ah, vai você lá dar jeito naquela sala porque você é homem. Isso é um exemplo, né? Vai falar com aquele professor porque você é homem. Então não temos que ter essa distinção. Nós temos que lutar por direitos iguais e por equidade de deveres, né? E vamos comemorar não só o dia 8, mas todos os dias, lembrar que são os dias das mulheres. E lembrar a todos vocês que qualquer grupo que se sinta oprimido, é ele que diz o que lhe ofende. Não eu que sou homem vou opinar o que é que vai ofender uma mulher, ou o que vai ofender uma pessoa que é diferente de mim. Então é aquele grupo que está ofendido ou que é prejudicado é que diz o que o ofende, o que o magoa ou o que o atrapalha de ser igual a todos os outros dentro da nossa sociedade. Então, que tenhamos cuidado, que eu não falo só nós homens, mas que as mulheres também tenham cuidado com falas machistas, se coloquem na sociedade numa posição de igual para igual, não tolerem desmandos ou qualquer tipo de abuso apenas por ser mulher, né? E nós homens que também não possamos reproduzir essas ações e que possamos coibir essas ações quando presenciamos em qualquer esfera da nossa sociedade, principalmente na escola, principalmente no âmbito escolar, no nosso serviço, que é onde a gente tem maior atuação e onde a gente transforma realmente a sociedade. E como foi dito nas outras ATPCs, que sejamos exemplo para os nossos adolescentes. Ok? Então, muito obrigado, parabéns às mulheres, muito obrigado pelo espaço, os meninos que me deixaram falar, obrigado pelo espaço, e vamos assistir um filme
um pequeno vídeo para as mulheres que desejam. E parabéns, mulheres. O que eu diria para as mulheres que desejam desbravar o ambiente científico é que não existe no conjunto das ciências territórios proibidos para elas. A palavra desbravar é muito rica, pois implica ousadia, curiosidade, determinação, descoberta, ou seja, as qualidades de um espírito científico. Uma mulher que já esteja no caminho pelo conhecimento é uma mulher que já deu um passo importantíssimo na busca pela sua liberdade, pela sua autonomia, pela sua independência. Apesar de todas as dificuldades inerentes aos espaços para atuação nossa, diria que a pesquisa é um campo que deve ser abraçado cada vez mais pelas mulheres, e assim contribuir para o reconhecimento e a reformulação dos problemas que afligem a nossa sociedade. Vejo que muitas conquistas e muitas mudanças ocorreram nas últimas décadas, mas ainda é preciso fazer muito mais, em especial ocupando os lugares de direito, com inteligência e com a habilidade que temos. O trabalho na ciência exige dedicação, observação com olhar curioso e principalmente interesse em produzir conhecimento. Devemos ocupar nosso lugar na ciência e nos valorizarmos neste espaço. O fato de eu ser uma mulher influencia que as meninas se interessem por tecnologia também. Quando você entrar em uma sala de reunião ou em um evento e ver que é a única mulher presente, fale, participe e mostre que você está bem preparada. Eu vou continuar lutando, não só pela mulher científica, mas principalmente pelaquela mulher trabalhadora do dia a dia do nosso país, a superar todas as nossas sequelas e mazelas. Envolver-se na pesquisa é isso, se entregar a uma necessidade de ampliar o conhecimento. Nós podemos e devemos fazer a diferença. É preciso ter coragem e ousadia, acreditar e seguir em frente. E há um grupo no qual eu me incluo que sofre ainda uma maior invisibilidade, que é o das pesquisadoras negras. Aqui na Unifesp, que tem um papel pioneiro nas ações afirmativas, nós temos o dever de incentivar e inspirar para que os seus talentos não fiquem ocultos entre nós. É no caminho da luta por direitos iguais, sermos donas de nossos corpos e de nossos saberes. Então, alunas e futuras alunas, na luta sempre pelo conhecimento e na luta por uma universidade pública, gratuita e de qualidade para todos e para todas. Avante, mulheres, e parabéns! A lista de presença, nós temos o QR Code, que está aqui na tela, que é para que vocês respondam a lista de presença, para que possamos fazer o cadastro da formação no CAD de formação. Lembro vocês que a lista de presença não é válida como lista de presença na unidade escolar, nós não enviamos essa lista para as escolas, ela serve de cadastro para que nós possamos acompanhar quem está assistindo a nossa reunião, a nossa orientação técnica, ou melhor, nossa TPC, e possamos fazer os nossos registros internos. Tudo bem? Vou lembrá-los que nós temos dois
dois boletins, boletim da diretoria número 26, de 5 de março de 21, e o 27, de 8 de março de 21, que vem com Google Forms para levantamento de dados dos professores. A data já passou, tá? Agora que vocês estão assistindo a TPC, a data já passou, mas só para lembrá-los, caso vocês não tenham preenchido esse Google Forms, entrem lá, solicitem para a escola o link, verifiquem se a escola já não fez esse cadastro por vocês. Se não fez, cobrem ou peguem o link e façam o cadastro de vocês para que possamos ter essas informações na diretoria. Agora nós vamos falar sobre o percurso das ATPCs. A Márcia resgatou uma TPC do dia 25/2/2021, que fala sobre metodologias ativas no centro de mídias, ensino híbrido e educação disruptiva, competência dos profissionais da educação, sobre a 5ª competência geral do BNCC, habilidades essenciais e sequências de atividades. O link está aqui na apresentação. Com certeza, nós vamos colocar na descrição do vídeo. A TPC, no Centro de Mídias, do dia 4/3, falou sobre educação especial, público-alvo e suas características e definições. E o link está aí na apresentação. Aí nós temos a nossa TPC da diretoria do dia 4, que foi a última TPC que nós fizemos, que é a primeira TPC de Ciências da Natureza e suas tecnologias, no ensino fundamental e médio, que nós trouxemos a pauta geral do ensino fundamental e médio, a específica do ensino fundamental, específica do ensino médio e nossos momentos de reflexão com o currículo paulista. Também abaixo aí o link para que vocês, quem perdeu ou quem queira revisar essa TPC, o link está aí disponível. Nós trouxemos aqui os comentários que vocês deixaram na lista de presença da TPC do dia 4/3. Quero agradecer os elogios, né? E nós vamos pegar alguns dos comentários para dar a devolutiva, não vamos ler todos, né? E a primeira dúvida que veio aqui, já mais uma vez agradecendo aqueles que nos elogiaram, e veio uma dúvida. Aquela pessoa que acumula cargo, ela precisa preencher 2 vezes? Paulinho, você comenta essa? Comento sim. A respeito disso, é importante a gente lembrar e conversar com os professores que essa lista que vocês preenchem, que a gente está pedindo para que vocês enviem, é uma lista de controle da diretoria. Então, se você acumula, você não precisa preencher 2 vezes a lista para a gente, preenche uma vez só. Agora, o controle que cada escola está fazendo, você tem que ver na sua escola. Então, como a escola, uma das escolas está controlando e como a outra está fazendo isso, porque você precisa registrar isso junto à sua unidade escolar. Mas para a gente aqui na diretoria de ensino, não. Você registra uma vez só, está feito o registro que você participou da nossa TPC, tá bom? Já aproveitando, Juvenal, que a gente já emenda a resposta dessa com de uma outra professora, que ela disse que ela acumula química com matemática dos anos finais e química no médio. Ela falou que ela tem que participar de 7 ATPCs. Como ela faz isso? Enviando um formulário único, né? Se ela faz os 2. Então, da mesma forma, se você está assistindo a TPC de Ciências da Natureza, você viu a nossa TPC, você preencha, por favor, a nossa lista de presença. E quando você assistiu a de matemática, preencha a de matemática, porque daí a Inês contabiliza também no CAD de formação dela, tá bom? Então, você pode preencher quando você assiste Ciências da Natureza e quando você assiste matemática. Não tem problema, porque, de novo, esse é um controle nosso. O controle da escola, vocês precisam ver como está a organização de cada uma delas, tá bom? O nosso controle não tem problema, fez o registro em cada uma das ATPCs, a gente recebe isso e a gente sobe essa lista de presença para o nosso CAD de formação, tá bom?
Dando continuidade, né, Paulinho e Juvenal, a questão, questionamento de uma pessoa que pediu para ser mais curta a TPC, né, que fica muito cansativa. A gente entende, né, essa fala, essa solicitação, porém, por legislação, a gente tem que fazer 2 ATPCs, ofertar 2 ATPCs, né, cabe à diretoria de ensino ofertar 2 ATPCs para ciências da natureza para vocês. Então, legalmente, a gente tem que manter aí os 90 minutos de ATPC para vocês. Legal tu falar nisso, Marcinha, que é interessante assim. Aí o professor também é uma dúvida. Eu faço uma TPC só e vocês gravaram 2 seguidas. Então você assista os seus primeiros 45 minutos, que compete a sua carga horária, e aí você não precisa assistir todo a TPC, ficar 1h30 assistindo o todo. Né? Nós teremos momentos em que a gente vai separar a pauta. É que nesse início agora das nossas gravações, as pautas são comuns, então tudo que a gente precisa falar do ensino médio também tem que ser falado dos anos finais. Então, nesse momento, quem faz uma TPC, assista até a parte que lhe cabe da sua carga horária, né? Para não ficar também uma coisa muito cansativa para quem só faz 45 minutos. Isso, e tem outra também, quando a gente separa por disciplina a pauta, tem aqueles professores que lecionam nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, ou que tem 2 disciplinas no ensino médio. Aí a pessoa faz uma TPC da diretoria, aí tem que escolher qual dos 2 vai acompanhar. A pessoa dá aula de matemática e ciências e vai fazer apenas uma TPC ou 2 ATPCs e tem o problema de acompanhamento também. Então a gente tem que ver, entender o lado de vocês, com as especificidades das atribuições nas escolas, e eu não sei como... o computador travou, mas tudo bem, voltou já. As especificidades das atribuições de vocês nas escolas, né, a quantidade de aula, e vocês conversem com a coordenação da escola, entrem no acordo quanto à carga horária que vocês vão assistir. Para quem tem a TPC de matemática e o de ciência da natureza para acompanhar, para que vocês façam essa distribuição do acompanhamento. Tá? Como disse o Paulinho, é dentro da carga horária de vocês que vocês acompanham. Tudo bem? E eu vou comentar mais uma aqui. A pessoa não conhecia a Márcia ainda, mas é um prazer contar com ela agora. Nós também, né, Paulinho? O pior é que eu não posso falar isso, que eu já conheci a Márcia de tempos. Mas que a gente pode contar com ela agora. Nosso prazer, eu já trabalhei com ela, não tive a oportunidade de conhecê-la quando trabalhei na mesma escola que ela, porque tinha medo dela, mas a gente... é um prazer ter a Márcia aqui com a gente. E seja, mais uma vez, né, Márcia? Seja bem-vinda de novo ao grupo. E é um prazer ter você aqui, seu conhecimento, sua organização. Não que o Paulinho não tenha, mas eu preciso bastante da organização de vocês. Quem me conhece sabe disso. Então, sabemos a qualidade da que foi formada aqui por você e pelo Paulinho. E muito obrigado, gente. Então, vamos para a próxima. Nós temos aqui o pessoal que não conseguiu responder as interações. Nós mostramos nos slides anteriores como que você vê na descrição os links, tá, gente? Então, quando nós tivermos outras interações ou link de presença, da lista de presença, vocês já sabem como que nós podemos acessar a descrição do vídeo. A TPC de Física, PCNP Paulo, Educação Física. Nós temos aqui um problema, que nós temos o PCNP Paulo de Química, que atende Física, e o PCNP Paulo, que atende Educação Física. São pessoas distintas, tá? Então, nossa TPC, que é de Ciências da Natureza. Aqui nós temos direcionado, uma sugestão, né?
E eu não estou aqui. Gostaria de sugerir uma apresentação sobre o sistema circulatório, uma aula prática com coração de boi. Nós vamos trazer, né, só lembrar vocês que era muito mais comum a gente utilizar uma peça de um coração de boi numa sala de aula, e não é proibido utilizar uma peça dessa em sala de aula, tá? Mas a gente sugere, ainda mais agora com o ensino híbrido, a maioria das aulas à distância, que a gente utilize modelos. Nós temos já, podemos trazer no outro momento, alguns modelos em terceira dimensão que a gente pode acessar pela internet e que é muito mais fácil de ser trabalhado agora que nós estamos no distanciamento e não traz tanta sujeira quanto levar uma peça para a sala de aula, tá? Que diga minha professora de biologia no ensino médio. Então, vocês não queiram saber o que é o Juvenal na sala de aula com um coração de boi cheio de sangue numa bandeja. Então, pensem o que pode acontecer se vocês levarem um coração ensanguentado para uma sala de aula. A sugestão é que a gente use modelos tridimensionais e a gente pode pensar, sim, numa situação de aprendizagem com um objeto de aprendizagem virtual, tá? Então, a gente pode trazer isso daí. Lembrando que animais inteiros não são permitidos para trabalho na escola, né? Pela legislação. Juves, Mas aproveitando que você falou sobre isso, só para a gente fechar essa rodada aqui, só duas que já vão ser atendidas, tá? Que a gente já pode até falar para eles, que colocaram que gostariam de ATPC mais explicativos sobre as atividades do Centro de Mídias, e completando a fala desse professor ou dessa professora, uma outra que falasse sobre oficinas das plataformas que são comentadas e divulgadas no Centro de Mídias. Então, na outra TPC que nós fizermos, a nossa terceira, a gente vai contemplar, nós até já discutimos isso aqui na nossa área, sobre as atividades do Centro de Mídias. Então, não fiquem preocupados que nós já vamos atender a solicitação de vocês. E está em planejamento oficinas pela diretoria por disciplina, né, Paulinho, né, Márcia? E nós estamos planejando, sim, logo nós teremos as nossas oficinas de 4 horas por disciplina. Tudo bem? Então, após todo esse início que nós demos na nossa TPC, que nós focamos mais para dar a devolutiva ao que vocês encaminharam para nós, né, solicitaram para nós na lista de presença, agora nós vamos focar para o nosso momento de estudo, que é a TPC. Primeira parte vai ser retomada dos momentos de reflexão que aconteceu na primeira TPC de Ciências da Natureza, lá no dia 4 de março. Depois nós vamos para os materiais de apoio da SEDUC para as Ciências da Natureza. Depois as habilidades essenciais do primeiro bimestre, o link dessas habilidades junto com o currículo paulista e algumas sequências de atividades, um exemplo de sequências de atividades e como que elas estão estruturadas. Bom, fazendo a retomada da primeira reflexão que nós tivemos na última TPC, que foi falado sobre o princípio da área para desenvolvimento das habilidades de ciências da natureza, veio o questionamento para vocês: qual a importância de relacionar as experiências vivenciadas pelos estudantes com o que ele está aprendendo? E nós tivemos 46 interações que vocês encaminharam respostas para nós, e a contextualização, como vocês visualizam, é o que teve mais respostas, né? Teve mais envios para nós. E é isso mesmo, é o intuito de explicar os motivos por que se está aprendendo, por que se está trabalhando aquilo na sala de aula. A importância de você relacionar as experiências que o aluno está vivenciando, que o estudante está vivenciando, estabelecendo a relação do que ele está aprendendo com o que ele vivencia no seu dia a dia e fazer sentido, como vocês mesmos colocaram aqui para nós.
houveram várias respostas, aprendizagem significativa, a contextualizar, o entender, o saber fazer, o aprendizado significativo, para dar contextualização, a capacidade de fazer, encontrar o sentido no que está aprendendo, o concretizar, a zona proximal, ou seja, se a gente for fazer uma análise, uma ligação de todas essas respostas, todas estão, levam, na verdade, ao fazer sentido para o aluno por que ele está aprendendo. Então, o intuito desse questionamento é justamente essas respostas que vocês trouxeram para nós. No segundo momento de reflexão, né, que foi sobre o segundo princípio da área de desenvolvimento, que foi sobre procedimentos de investigação, nós fizemos o questionamento para vocês, que como que nós, professores, né, podemos desenvolver esses procedimentos de investigação que foram abordados na última TPC. E vocês colocaram aí para nós, né, várias respostas que, na verdade, segue a mesma linha do que eu falei na anterior. A principal foi metodologias ativas, e quando eu falo de projetos, quando eu falo de mapas conceituais, né, eu estou dando exemplos, estudo de caso, eu estou dando exemplos de metodologias ativas, né, eu colocar o aluno na frente, colocar o aluno como protagonista, e ele é o principal personagem da sua aprendizagem. Roda de conversa, despertando a curiosidade nesse aluno, realizando debates, fazendo a sala invertida, que também todos são exemplos de metodologias ativas, experimentos e pesquisas, um relacionado ao outro, definição de problemas, feira de ciências, através da curiosidade, através de perguntas provocativas, com o engajamento do aluno, ou seja, são todas possibilidades, né, que eu tenho para eu poder trabalhar com esse aluno, que não deixa de ser todas as metodologias ativas que eu coloco o aluno em primeiro plano, dentro da sala de aula, dentro da aprendizagem dele, e que eu consiga desenvolver esses procedimentos de investigação, que é o que está pautado, é o que permeia o ensino de ciências, tanto na área de ciências para ensino fundamental, quanto para o ensino médio. Bom, aqui no terceiro momento, a questão era como o ensino na área de ciências da natureza pode contribuir para a formação do sujeito transformador nessa perspectiva da educação integral. Então, aqui o que mais apareceu que os professores, né, que vocês apontaram, é a construção do conhecimento, por meio do debate, por meio do pensamento crítico, né, pela compreensão de mundo, o aluno como protagonista, o conhecimento, os valores e as atitudes, né? Então, como que esse ensino, né, como que tudo isso que vocês colocaram aqui pra gente, pelo método científico, né, como isso faz sentido pra gente, para ser o aluno um sujeito transformador por meio da nossa área de ciências da natureza, quando a gente está trabalhando a nossa área com eles, nesse sentido de educação integral, né? É isso mesmo que vocês colocaram, é nesse sentido da gente despertar no aluno, né, essa curiosidade para aspectos do mundo natural, né, da sociedade, da tecnologia. Então, esse ensino das ciências da natureza tem que contribuir com esse sujeito na vida dele, no cotidiano dele, e é isso que vocês trouxeram aqui para a gente, né, na tomada de decisão, na ação da cidadania, na argumentação. Então, vejam, vocês foram apontando todos os caminhos para que isso realmente seja transformador nessa perspectiva do integral, da educação integral. Então, o quarto momento, a questão era, né, o desenvolvimento das habilidades dependem dos objetos de conhecimento, né? Então, para as ciências da natureza, esse desenvolvimento dá-se por qual viés? De que maneira isso acontece, né? E aí vocês apontaram por meio da investigação, como a mais digitada por vocês lá no Mentimeter, o letramento científico, reflexão, estudo, habilidade de tecnologia, investigação científica, interdisciplinaridade, transformação, e assim vocês foram pontuando, né? Esse o caminho mesmo, por meio do letramento científico, também ajuda por meio da investigação,
que a gente pode desenvolver essas habilidades, né? E o desenvolvimento das competências e das habilidades, né, na área de ciências da natureza, nos ajuda o aluno a fazer o quê, né, desse desenvolvimento? A compreender, reconhecer evidências, né? Então, ó, por meio da investigação, vocês colocaram aqui, então, a relação da investigação com reconhecer evidências próprias do âmbito do conhecimento científico, né? Refletir sobre questões científicas lá que vocês colocaram, letramento científico, e isso que eu estou falando aqui, que eu estou trazendo para vocês, é o que está lá na BNCC, está tudo relacionado com o que vocês colocaram aqui, né? Tecnologias, incluindo toda essa parte digital, que vocês já apontaram também nas outras questões que a gente estava conversando, sobre essas questões socioambientais e do mundo do trabalho. Então, aqui apareceu nitidamente tudo isso que vocês colocaram, investigação, reflexão, letramento científico, e é isso mesmo que esse desenvolvimento dessas habilidades está sendo proposto, tanto no Currículo Paulista quanto na BNCC. E o quinto e último momento, a questão era como os temas contemporâneos transversais, né, do Currículo Paulista no ensino médio podem contribuir com a promoção da integração dos diferentes componentes curriculares. E aí vocês colocaram como primeira opção interdisciplinaridade, interdisciplinar, trabalho interdisciplinar. Então esses foram os mais votados, os mais digitados por vocês que apareceu aqui. Mas também apareceu contextualização, aluno proativo, né, ambiente e saúde, projeto interdisciplinar, a formação do cidadão, a autonomia, e isso tem a promoção do protagonismo do aluno. Então, tudo isso que vocês colocaram tem relação com o que está escrito na BNCC sobre os temas contemporâneos transversais. Se a gente for ver o que traz na BNCC é que esses temas, né, eles têm condições de explicitar para o aluno a ligação entre os componentes curriculares, né? Então, esses temas, a função deles é isso, né? É fazer isso que vocês colocaram aqui, que aparece como maior palavra aqui da nuvem, né? A interdisciplinaridade. Por meio desses temas contemporâneos, que a gente pode retomar lá com vocês, que seriam ciência e tecnologia, que aparece aqui, vocês já falaram disso, cidadania e civismo também já apareceu em outras salas, economia, saúde, meio ambiente, multiculturalismo, enfim, tudo isso são temas contemporâneos transversais para promover essa interdisciplinaridade entre os componentes curriculares. E assim nós concluímos nossos momentos de reflexão sugeridos na TPC anterior. Mais uma vez a gente quer agradecer a participação de todos na elaboração dessa TPC de hoje, né? Pois a partir dela nós tivemos a pauta no envio que vocês fizeram através dos links que nós disponibilizamos. Dando continuidade e entrando no assunto sobre os materiais de apoio disponibilizados no site da EFAP, nós temos aqui para o ensino fundamental e para a primeira série do ensino médio, como vocês estão vendo na imagem do Currículo Paulista, eu tenho o Currículo em Ação. E a gente sabe que com o objetivo, né, a SEDUC, né, para ela garantir a aprendizagem, ela oferece esses diferentes materiais e que em 2021, no Fundamental, com a homologação do currículo para as 3 etapas da educação básica, os materiais dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e o material da primeira série do ensino médio, eles passam a integrar uma mesma coleção que nós chamamos agora de currículo em ação. Eles foram construídos à luz do Currículo Paulista, né, que já foi mencionado na primeira TPC do ano da diretoria, né, que nós fizemos, eu, Paulinho e a Dani, mas nós reforçamos a atenção que vocês, professores do ensino médio, devem ter, porque este ano ele iniciou-se a implementação do Currículo Paulista para esta etapa da educação básica dos nossos estudantes. O aluno que iniciar seus estudos com o currículo em ação, né, ele vai concluir
os estudos com o currículo em ação. E o aluno que ele começou os seus estudos no ensino médio, isso eu falo. Ele iniciou seus estudos com o São Paulo Faz Escola, que é o próximo slide, por favor, Juves. Ele vai concluir estudos no ensino médio com o São Paulo Faz Escola. Como eu estava dizendo, tanto para a segunda e para a terceira série do ensino médio, os materiais de apoio, eles continuam sendo o mesmo, que é o São Paulo Faz Escola, que foi construído à luz do currículo do Estado de São Paulo, que é o antigo capa preta, né, que é o currículo oficial. Então, para deixar bem claro, primeira série, currículo em ação para o ensino médio, segunda e terceira série o São Paulo, continua sendo o São Paulo Faz Escola. Dando continuidade à nossa TPC e analisando os materiais de apoio que nós temos acesso, né, de ciências da natureza, que a SEDUC nos disponibiliza, no site da EFAP, que vocês vão ter o link disponível na descrição dessa TPC, nós temos disponível o currículo paulista para todas as etapas do ensino, então o ensino fundamental e para o ensino médio. Nós temos o caderno do aluno e do professor, o caso, o currículo em ação para o ensino fundamental e a primeira série do ensino médio, e o São Paulo Faz Escola apenas para os alunos das segundas e terceiras séries do ensino médio e as habilidades essenciais para as duas etapas de ensino. Quando entramos no site da EFAP, vocês vão visualizar essa tela escura, onde vão estar todos os materiais de apoio disponíveis. Quando eu entro no site, eu não preciso clicar em nada. Para eu ter acesso ao currículo, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, basta eu descer a tela do site da EFAP, que eu já vou ter disponível os dois links para eu ter o currículo do ensino fundamental e para o currículo do ensino médio. Quando eu quero visualizar, quando eu quero ter disponível os materiais de apoio para o ensino fundamental, e o Paulinho vai mostrar que o caminho para o ensino médio é o mesmo, basta eu só passar o mouse em cima de materiais, ele já abre para mim a janelinha de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, eu mantenho o mouse em cima do ensino fundamental, ele já vai mostrar para mim os materiais de apoio. Eu clicando em cima de materiais de apoio, ele já vai abrir para mim todos os materiais de apoio que a SEDUC, que a Secretaria da Educação disponibiliza para os profissionais da educação. Quando eu concluo essa etapa, a primeira coisa que eu vou visualizar são as habilidades essenciais para 2021. E aí eu posso escolher qual o componente curricular, né, qual que é o segmento que eu quero visualizar, se é para anos iniciais, se é para anos finais, basta eu clicar que eu já vou ter acesso ao arquivo em PDF dessas habilidades essenciais para cada componente, para cada área do conhecimento. Quando eu abro a habilidade essencial para ciências, eu já vou ter aqui todas as habilidades essenciais que foram escolhidas pela secretaria, e desde o 6º ano, quando eu escolho o ensino fundamental, anos finais, até o 9º ano, de todos os bimestres, do 1º, do 2º, e do 3º e do 4º bimestre, que serão trabalhadas nesse ano de 2021. Quando eu continuo descendo o site da EFAP, depois das habilidades essenciais, eu vou ter acesso aí aos cadernos do aluno de 2021, de todo o ensino fundamental, portanto, desde o 1º ano até o 9º ano. Para os professores de ciências dos anos finais, basta eu olhar para a coluna, para a última coluna que vão estar ali os cadernos de todos os anos do ensino fundamental. Para exemplificar para vocês, aqui eu tenho do 6º ano, o caderno do aluno, né, que é um conjunto de atividades, elas estão ligadas às diversas áreas do conhecimento.
E eu tenho dentro do caderno do aluno, do 6º ano de ciências, ele vai iniciar ali fazendo um questionamento para o estudante, né, se ele sabe o que é ciências, o que faz um cientista, a rotina de trabalho desse cientista, como é que é o dia a dia dele, com o objetivo do professor ele conduzir o desenvolvimento dessa atividade, para ele orientar sobre a importância, né, do aluno dessa área de conhecimento para a sociedade, para os seus estudos, para o seu conhecimento. Em seguida, ele apresenta suas situações de aprendizagem, acompanhadas das atividades que podem ser desenvolvidas com os estudantes para atingir, para desenvolver a aprendizagem que a gente tanto almeja. Após os cadernos do aluno, lá no site da EFAP, eu descendo um pouquinho mais a tela, eu vou ter aí disponível todos os cadernos do professor, de todos os componentes curriculares para os anos finais. Um recorte, né, do caderno do professor do 6º ano, assim como foi feito lá do caderno do aluno, né, a única diferença que eu vou ter aí, né, para o caderno do professor, do caderno do aluno para o caderno do professor, é que para o professor vai ter um texto introdutório, dizendo sobre o compromisso da área de ciências com a formação do sujeito transformador do seu meio, no compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, na perspectiva da investigação científica, que tudo isso já foi mencionado na TPC anterior, né, de 15 dias atrás, também trata sobre avaliação, reforço, educação inclusiva, e daí começa a explicação para o professor sobre sua mediação, atividade de início de conversa para os 6º anos, né, que visa levantar as noções e representações desses alunos, dessas alunas, sobre o trabalho científico. Na verdade, é um guia para esse professor na orientação da atividade que está sendo proposta para o aluno, né? E sempre no caderno do professor, vão ter os recortes do que o professor vai visualizar se ele tiver com o caderno do aluno, então, para ir seguindo, para ir guiando o trabalho do professor durante as atividades do caderno do aluno, né, além do currículo em ação e do São Paulo Faz Escola, que são materiais que a SEDUC disponibiliza, né, para o trabalho dos professores durante as suas aulas, nós também temos o Aprender Sempre para a língua portuguesa e matemática nesse primeiro bimestre. É um material que é focado no desenvolvimento das habilidades essenciais, e nós sabemos que essas habilidades essenciais, elas escolhidas pela Secretaria da Educação, e sendo possível, né, adicionar mais habilidades de retomada ou mais habilidades no ano série que o aluno está estudando. Compete a você, professor, que sentindo essa necessidade ou não em seus estudantes de precisou retomar, retoma, podendo dar continuidade, pode dar continuidade aos estudos. O foco principal nesse ano são essas habilidades essenciais, porém o professor tem autonomia durante as suas aulas. O Aprender Sempre, ele foi construído, né, para apoiar a recuperação e o aprofundamento, sobretudo nesse contexto de retomada das aulas após a suspensão em razão da pandemia que nós sabemos. Esses materiais, eles foram elaborados a partir das habilidades essenciais, incluindo aquelas do ano em série anterior, assim como a gente visualiza tanto para ciências no ensino fundamental, como para química, física, biologia no ensino médio, né? Quando a gente faz uma análise, né, dessas habilidades essenciais nos componentes curriculares, nós notamos que há essas habilidades do ano anterior, pois elas precisam ser revisitadas para que você consiga consolidar e dar continuidade aos estudos desse aluno, dessa aluna dentro do ano em série que ele está cursando, que ele está estudando. A gente percebe dentro de ciências que a única exceção nessa fala minha é o 9º ano, que você não tem uma retomada de habilidade de anos anteriores.
Todas as habilidades essenciais elencadas, elas quase que contemplam quase que 100% das habilidades do currículo em ação, que são as habilidades do currículo paulista. Nós sabemos que, por enquanto, ciências da natureza não terá o aprender sempre, mas todos os componentes curriculares têm as suas habilidades essenciais selecionadas pela SEDUC, que, como eu já falei, estão disponíveis no site da EFAP. As aulas, agora nós vamos entrar aí só para exemplificar para vocês como que as aulas do Centro de Mídias estão trabalhando essas habilidades essenciais. Esse recorte do quadro de habilidades essenciais que vocês estão visualizando, que é do 6º ano, do 1º bimestre de Ciências da Natureza, vocês vão ver que vão ter 4 habilidades essenciais que serão trabalhadas, que estão previstas serem trabalhadas nesse 1º bimestre. E como que elas estão sendo trabalhadas? Antes de tudo, a gente precisa entender que as aulas do Centro de Mídias, elas são criadas para darem o pontapé, né, inicial do desenvolvimento da habilidade abordada. Então, o professor, dentro da sua escola, ele tem que entender que, a partir dessas aulas do Centro de Mídias, é necessário que vocês, né, nas suas aulas online, no seu atendimento com o aluno, que for presencial ou não online, nesse momento é online, né, com seus estudantes, que debatam, que vocês discutam, que vocês tiram dúvidas, que retomem o que foi entendido ou que não foi entendido, para que aconteça de fato a aprendizagem, o objetivo, que é o objetivo principal de nossas escolas, de nós, professores, né, que o estudante, ele aprenda, que ele desenvolva a habilidade que está sendo trabalhada durante as aulas. Nessa primeira habilidade que vocês estão visualizando, que é a primeira habilidade essencial para o 6º ano, a gente precisa tomar como foco, como atenção, os verbos que ela está pedindo para nós. Ela começa com identificar e relatar, então eu preciso desenvolver nesse aluno que ele consiga fazer a identificação, né, do uso de materiais, e depois vem o associar. Então, são 2 momentos que eu preciso desenvolver nesse aluno aí, usando o objeto do conhecimento, que são as propriedades físicas da matéria. Quando eu faço o link com o que está acontecendo no Centro de Mídias, vocês estão visualizando que essa habilidade, ela foi trabalhada no dia 8 de fevereiro, na verdade foi o primeiro dia de aula, que foi o início do ano letivo, né? Os estudos do Centro de Mídias dentro de ciências do 6º ano. Então, começou com essa habilidade essencial de retomada, que é uma habilidade do 5º ano, é a habilidade 1B, e essa habilidade, como eu já falei, ela traz 2 pontos. Então, no primeiro momento em que foi trabalhada, a gente percebe que a temática, ela foi mais para propriedades da matéria, que foi construção de uma casa. Então, eles foram trabalhando com os alunos as propriedades físicas dos materiais, com foco no que determina a escolha desse material, por que eu escolho aquele material na construção de uma casa. E depois, lá no dia 19 de fevereiro, ele fez o mesmo processo, né, mas com o tema materiais para atividades e construções humanas, com um pensamento mais voltado sobre o impacto da ação humana no uso de materiais, o consumo com consciência, com foco no uso correto do material, retomando com ênfase na associação da escolha do material, que é preciso escolher, com a propriedade que ele apresenta, né, que ele apresenta, a propriedade física que ele apresenta para eu fazer a escolha correta no uso desse material na construção de uma casa. A segunda habilidade que foi trabalhada no Centro de Mídias foi a habilidade também do 5º ano, foi uma habilidade de retomada, que foi a habilidade número 3 do 5º ano. Eles
trabalharam no dia 15 de fevereiro, e a gente nota que é uma habilidade que refere-se que o estudante ele identifique como nossa ação pode gerar um desequilíbrio ambiental, né? E lá no dia 15 de fevereiro, a temática trabalhada foi a ação humana na natureza, né? Como que a nossa ação ela pode causar e ela causa, né? Muitos males ao nosso planeta, ocasionando um desequilíbrio ambiental. E depois foi retomada no dia 22 de fevereiro, né, com a ação humana, natureza, água e solo, cujo objetivo principal nessa aula foi entender o efeito da ação humana que geram desequilíbrios no meio ambiente, o pensamento no consumo humano com consciência. Então, eles trabalham uma semana, depois retomam a mesma habilidade para poder contemplá-la de uma maneira, de uma melhor maneira possível. A terceira habilidade essencial do sexto ano, que é a habilidade número 3, né, que fala sobre selecionar métodos adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir da investigação e identificação de processo, e também pede para o aluno o pesquisar, né, fazer a pesquisa para poder entender processos específicos como a produção do sal de cozinha, a destilação do petróleo, tudo isso atrelado ao objeto de conhecimento que é separação de misturas. Então, eu já trabalho com esse aluno a destilação fracionada, eu já trabalho com esse aluno a evaporação e a cristalização. Nesse primeiro dia de março que o Centro de Mídias ele trabalhou com essa habilidade, né, ele abordou a habilidade com objeto de conhecimento, separação de misturas, ele foi mais para o foco de reconhecer e associar tipos de separação de misturas, tanto homogênea ou de misturas heterogêneas. Ele também abordou a separação do açúcar e do sal, e por fim também a cristalização desse sal, né, a evaporação e a cristalização desse sal. Teve a abordagem da destilação do petróleo. Então, a gente percebe que é uma habilidade e com certeza ela vai ser retomada no Centro de Mídias para poder abranger a solicitação que se espera que se desenvolva nesse aluno. A última habilidade essencial para o sexto ano, que é a habilidade 4, ainda não foi abordada no Centro de Mídias, que com certeza vai ser ainda abordada. Nos próximos slides, nós teremos aí um comparativo das habilidades essenciais que serão trabalhadas ao longo desse ano com os nossos estudantes em ciências com o currículo em ação. Fazendo, então, um comparativo dessas habilidades essenciais que serão desenvolvidas, serão trabalhadas no sexto ano com o currículo paulista, ou seja, com o currículo em ação para o sexto ano, nós observamos o seguinte no quadro que vocês estão visualizando. O sexto ano, ele começou seus estudos com as habilidades 1B e 3 do quinto ano do ensino fundamental, que são habilidades de retomada para o sexto ano. Essas habilidades do quinto ano, elas estão presentes em situações de aprendizagem do currículo em ação do quinto ano. Então, você, professor do sexto ano, pode ir buscar essas atividades para o seu sexto ano no currículo em ação do quinto ano, disponível lá no site da EFAP, em materiais, educação infantil e ensino fundamental, materiais de apoio, e vocês encontrarão os cadernos tanto dos alunos como do professor, e para os anos iniciais, vocês escolherão a opção material sociedade e natureza, que é o material para ciências, história e geografia para o primeiro ao quinto ano dos anos iniciais. Depois nós vemos que vai para a habilidade 3 e 4 do sexto ano nesse primeiro bimestre. Notem que a habilidade 2 do sexto ano já foi trabalhada no sétimo ano, então ela é uma habilidade de retomada para o sétimo ano no primeiro bimestre, assim como vocês veem anotado no quadro em questão.
acompanhada da quarta habilidade do sexto ano, que também será trabalhada no sétimo ano do primeiro bimestre. Já no segundo bimestre, no sexto ano, iniciaremos com as habilidades 15 e 16 do quinto ano, que são habilidades específicas do currículo paulista, e depois abordará as habilidades 5 e 6 do sexto ano. As habilidades 6 e 7 do sexto serão trabalhadas no sétimo ano, lá no segundo bimestre. Serão habilidades de retomada para o sétimo ano. No terceiro bimestre, os sextos anos começam com a habilidade 6B, né, do quinto ano, seguida das habilidades 8, 9 e 10 do sexto ano. E as habilidades 9 e 10 do sexto ano serão trabalhadas no sétimo ano, no terceiro bimestre. No quarto bimestre, inicia-se com a habilidade 14 do quinto ano, vai para as habilidades 11, 13 e 14 do sexto ano, e no sétimo ano irão retomar as habilidades 11 e 13 do sexto ano no quarto bimestre. Assim, constatamos que para o sexto ano, das 14 habilidades previstas no currículo paulista para este ano, serão trabalhadas 10 habilidades e retomadas mais 6 habilidades do quinto ano. O currículo em ação para o primeiro bimestre, volume 1, do sexto ano, abordou todas as habilidades previstas na unidade temática Matéria e Energia do currículo paulista, a 01, a 02, a 03 e a 04. E eu tenho, dentro do currículo em ação, 4 situações de aprendizagem abordando essas 4 habilidades mencionadas. Já para o sétimo ano do ensino fundamental, no primeiro bimestre, eles começaram seus estudos com as habilidades, como vocês estão visualizando, de retomada do sexto ano, né, do ensino fundamental, A2 e A4. Essas habilidades, elas estão presentes em situações de aprendizagem, né, no currículo em ação do sexto ano. Então, você, professor, que é professor do sétimo ano, pode ir buscar essas atividades para o sétimo ano, só que no currículo em ação do sexto ano, porque são habilidades de retomada. Depois, vai para as habilidades 1A, 2, 3 e 4 do próprio sétimo ano. E a 2 e 4, nessas duas habilidades do sétimo ano, elas estão ou já foram ou serão, né, trabalhadas no oitavo ano do primeiro bimestre. Já no segundo bimestre, que é a segunda coluna que vocês visualizam, né, iniciaremos com as habilidades 6 e 7 do sexto ano, da unidade temática Vida e Evolução. Depois vai para a habilidade 7, 18 e 8, que são habilidades do sétimo ano. E, por último, a habilidade 17, que pertence à unidade temática Matéria e Energia. As habilidades 7 e 8 do sétimo ano serão trabalhadas, né, no oitavo ano, no segundo bimestre. No terceiro bimestre, os sétimos anos, eles começam com a habilidade 9 e 10 do sexto ano, são habilidades de retomada, seguidas das habilidades 9, 10A, 10B e 11 do sétimo ano. E as habilidades 10A e 11 serão trabalhadas no oitavo ano do terceiro bimestre. No quarto bimestre, inicia-se com a habilidade 11 e 13 do sexto ano, depois vai para as habilidades 12, 13A, 14A e 15 do sétimo ano. E no oitavo ano irão retomar as habilidades 12, 13A do sétimo ano no quarto bimestre. Então, observamos que das 21 habilidades previstas no currículo paulista para o sétimo ano, serão trabalhadas 16 habilidades do sétimo ano e mais 8 habilidades de retomada do sexto ano.
No 7º ano, né, o currículo em ação, volume 1, abordou as 5 primeiras habilidades, A1A e A1B, A2, A3 e A4, previstas na unidade temática Matéria e Energia do currículo paulista. Habilidades 5, 6 e 17 não foram abordadas nesse primeiro volume. O currículo em ação, ele apresenta 3 situações de aprendizagem do 7º ano, e dentro dessas 3 situações de aprendizagem, eu tenho abordagem aí dessas habilidades que eu mencionei, 1A, 1B, A2, A3 e A4. Já para o 8º ano, que nós visualizamos na tela, né, eles começam seus estudos com a segunda habilidade do 7º ano, que também está presente na situação de aprendizagem para essa habilidade no currículo em ação do 7º ano. Então, você, professor do 8º ano, pode buscar essas atividades para o 8º ano no currículo em ação do 7º ano. Depois, foi para as habilidades 3, 18, 4 e 6B do 8º ano. Já no 2º bimestre, iniciaremos com as habilidades 7 e 8 do 7º ano, depois vai para a 7, 8A, 8B do 8º ano. No 3º bimestre, os 8º anos começarão com as habilidades 10A e 11 do 7º ano, que são de retomadas, seguidas das habilidades 10, 19 e 21 do 8º ano. No 4º bimestre, inicia-se com a habilidade 12 e 13A, do 7º ano, depois vai para as habilidades 12, 14 e 16 do 8º ano. Observamos que das 23 habilidades previstas, né, para o 8º ano, nós temos 7 habilidades que serão retomadas do 7º ano e serão desenvolvidas 13 habilidades do 8º ano com os alunos. Para o 8º ano, o currículo em ação, volume 1, abordou as habilidades 1, 2, 3, 18, 4 e 6A e B, das habilidades previstas na unidade temática Matéria e Energia do currículo paulista, abordando, né, 4 situações de aprendizagem. Para o nosso 9º ano, no 1º bimestre, vocês podem observar, não só no 1º bimestre, como em todos os bimestres, não terão, os 9º anos não terão retomada de habilidades dos anos anteriores. No 1º bimestre, iniciou-se com a habilidade 1 e 2, seguidas da 4, 6 e 7. No 2º bimestre, a habilidade repete a 7ª habilidade que teve no 1º bimestre lá no 2º bimestre, né, dá-se continuidade dessa habilidade que foi trabalhada no 1º bimestre, seguidas as habilidades do 9º ano, 7, 18, 19, 8 e 9. No 3º bimestre, trabalhará com as habilidades 10, 11, 12A e 12B e 13. E, por fim, no 4º bimestre, as habilidades essenciais serão a 14, 15, 16, 20, 17, do currículo paulista do 9º ano. Né? Nota-se, observa-se que das 21 habilidades, né, presentes no currículo paulista do 9º ano, 19 habilidades foram contempladas entre as habilidades essenciais que serão trabalhadas com os nonos anos. O currículo em ação, né, volume 1, ele abordou as habilidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né, das habilidades previstas na unidade temática Matéria e Energia do currículo paulista. E ele traz 7 situações de aprendizagem abordando todas essas habilidades que eu acabei de elencar da primeira até a 7ª. Né, apenas não foram abordadas, vocês notem dentro desse quadro, as habilidades 18 e 19 da unidade temática Matéria e Energia
tecnologia, pois estão previstas para o segundo bimestre, que trazem as habilidades de investigar como as ciências e a tecnologia, né, elas influenciam o modo de vida das pessoas e discutir as relações entre as necessidades sociais e a evolução das tecnologias para a saúde. Dessa maneira, professor, você poderá buscar, né, observando toda essa fala, no currículo em ação, a atividade que aborda a habilidade que ele deve trabalhar com o seu aluno, enquanto não temos o aprender sempre para as ciências da natureza. Eu vou fazer uma análise de uma situação de aprendizagem do sexto ano, que contempla a terceira habilidade essencial, que deverá ser trabalhada, ou já começou-se já a trabalhar com esses alunos. Quando eu olho a habilidade, a situação de aprendizagem 3, que é a separação de mistura, né, apesar da gente não ter o aprender sempre para ciências, nós temos o currículo em ação, que ele traz as habilidades do ano em que o estudante está cursando. Então, nesse sentido, o professor ele tem a possibilidade de buscar nesse material, assim como eu já falei, as situações de aprendizagem que está trabalhando com a habilidade essencial que deve ser desenvolvida nesse nosso estudante, nesse nosso aluno. A primeira habilidade essencial do sexto ano é a habilidade número 03. Eu tenho as duas habilidades retomadas do quinto ano. A habilidade é selecionar métodos adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir da investigação e da identificação de processos de separação de materiais de uso cotidiano, bem como pesquisar sobre procedimentos específicos, tais como a produção do sal e a destilação do petróleo, como eu já mencionei lá em cima. A unidade temática é matéria e energia, e objeto de conhecimento é a separação de misturas, que está presente essa habilidade na situação de aprendizagem número 3, como separação de materiais do currículo em ação do sexto ano, na página 30. O objetivo da situação de aprendizagem nesse material é que ela propõe aos estudantes, né, que eles aprendam sobre os métodos de separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir da investigação e da identificação dos processos de separação dos materiais, não só do uso cotidiano, como também para a produção do petróleo e do sal. A partir da imagem da preparação de um café, ele sugere o documento, o currículo em ação, que o professor entre com questões disparadoras, né, se eles, os alunos, os estudantes, eles sabem qual que é o nome dado ao processo de separação de misturas. Aí, a partir desta indagação, vão ter as atividades, método de separação, a primeira atividade, que é o método de separação de mistura, a segunda atividade, que é a destilação fracionada, a terceira atividade, que é fabricando uma cola natural, e a quarta e última atividade, que é o tratamento de água. A situação de aprendizagem, ela traz uma sugestão também de um jogo para trabalhar os tipos de separação de misturas que o aluno pode trabalhar junto com os seus colegas. A gente nunca pode deixar que toda a situação de aprendizagem, toda a atividade abordada, é muito importante que haja a sistematização da atividade, fazendo uma contextualização da abordagem de todos os conceitos, no caso de misturas, de fases de mistura, de transformações químicas, de métodos de separação de misturas, para que o aluno consiga desenvolver de forma integral a habilidade abordada. Agora eu passo a palavra ao Juvenal. Vamos falar da biologia. Deixa eu ativar a câmera aqui. Na biologia nós temos, o próximo slide, por favor. Como a Márcia citou, nas ciências, na primeira série do médio, nós temos algumas habilidades que são recorrentes, que vêm do nono ano do Fundamental 2. E no primeiro bimestre, a 101, que já é de Ciências da Natureza, está no material do currículo em ação. Tudo bem? E em física, por favor, Marcinha.
Na física também segue o mesmo esquema. Então, no ensino médio, tanto para física, química e biologia, que a gente vai ver daqui a pouco a química também, no primeiro bimestre sempre é feita uma retomada, né, de uma habilidade, por exemplo, nesse primeiro bimestre aqui de física do 9º ano. Depois de feita essa retomada, é que entra no currículo em ação da primeira série do ensino médio, que daí já entra com a habilidade 101. E aí trabalha a 101, a 102, e aí vai trabalhando do currículo paulista, né, que seria esse currículo em ação, da 101 até a 107, tá bom? No segundo, volta um pouquinho, Marcinha, só volta lá. Isso, por favor. Aí no segundo, mesma coisa, ó, repete sempre no terceiro e no quarto uma habilidade que foi vista lá no 9º ano e depois continua sempre com o currículo em ação. Pode ir. Em química, mesma sequência, né, com menos habilidades, mas segue a mesma lógica. Também no primeiro bimestre, a primeira já retoma também uma habilidade de ciências, lá do currículo em ação de ciências, e depois já entra com a 101. Então, vejam, tanto de química, quanto de física, quanto de biologia, a primeira habilidade a ser estudada no primeiro bimestre do currículo em ação do ensino médio é a 101, porque ela é uma habilidade para a área. Então, há tanto a 101, a 102 e todas do currículo em ação, elas são habilidades previstas para a área. E daqui a pouco a gente vai ver isso melhor quando a gente entrar nesses documentos, tá bom? Pode passar, por favor. E aí a gente vai olhar algumas situações aqui que a gente encontra no currículo em ação e nos materiais São Paulo Faz Escola. Mais um de química. Vamos começar olhando lá para a química. Então, da mesma maneira que a Márcia explicou para vocês, a gente consegue fazer a busca desses materiais. Vai lá em materiais, entra no ensino médio, passa o cursor em cima, materiais de apoio. Entrou em materiais de apoio, você já tem acesso a também as habilidades essenciais para 2021. Então, o que a gente pensou na lógica para conversar com vocês? Primeiro, a gente vai abrir esse quadro, por exemplo, de habilidades essenciais de química, que essas habilidades essenciais foram as habilidades propostas pela secretaria, pensando no ano atípico que tivemos em 2020, considerando que a aprendizagem dos alunos ficou prejudicada e que seria necessário uma retomada de habilidades, e algumas delas eram muito importantes que fossem retomadas, então eles separaram as habilidades essenciais em disciplinas, tá bom? Então, química, física, biologia, todas estão separadinhas. Aí, quando eu abro esse material dessas habilidades essenciais, ele traz ali, por exemplo, aquela que a gente já viu lá naquele quadro, ó. Retoma uma do 9º ano, que é identificar e comparar a quantidade de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas. E depois é que entra na 101, que a gente tinha comentado. Então, depois o professor entra na analisar e representar com ou sem uso de dispositivos e assim por diante. E aí ele trabalha esse objeto de conhecimento, que seriam as transformações químicas, fenômenos naturais e processos produtivos. Esse olhando para o quadro de habilidades. Por favor, Marcinha, mais um. E quando a gente olha para as habilidades do currículo paulista, então eu vou agora olhar para o currículo, então, ele traz a habilidade que vai contemplar a área. Então, quando eu olho para ele aqui, eu vejo de novo a 101. Então, aquela 101 que está proposta em química, como uma habilidade essencial a ser recuperada pelos alunos, a ser desenvolvida pelos alunos como essencial, ela é a primeira habilidade aqui proposta no currículo paulista para o ensino médio, tá bom? Repete a habilidade, está dentro do materiais e energia, e ela só se distribui nos 3 objetos de conhecimento das 3 disciplinas. Então, por exemplo, essa que está apresentada aqui, vida, terra e cosmos, a habilidade, por exemplo, vai ser trabalhada a 101, e aí, em química seria fluxo de matéria e energia, em física, conservação da energia, trabalho mecânico, potência, e transformações químicas e fenômenos em química. Então, ele separa biologia, física e química, mas todos os objetos de conhecimento contemplando aquela habilidade única por área. Por isso que ela está lá com a legenda CNT. Então, a gente viu até agora
quadro de habilidades essenciais, que a gente não pode confundir, que está separado por disciplina, e quando eu venho para o quadro de habilidades da matriz, né, da matriz de habilidades do Currículo Paulista para o ensino médio, essa habilidade única, ela contempla as 3 disciplinas com os objetos de conhecimento de cada uma. Por favor, Marcinha. E aí eu vou em busca dos cadernos do professor, né, olhar lá. Aí eu vou para a primeira série, eu vejo ali escrito currículo em ação. E aí quando eu clico lá em currículo de ação, eu vejo, tem a primeira série e já vou para a química, para a situação de aprendizagem em 1, que é em todo lugar tem ciência. E ali no caderno do professor, ele traz qual é a competência geral que está sendo trabalhada, então nesse caso aqui a competência 1 e 2, traz as competências específicas das competências gerais, que são entre as 10 está trabalhando a 1 e a 2, e dentre as 3 competências específicas para a nossa área, está trabalhando a competência 1 e a 3. Então, o professor já sabe, ele está situado quais as competências que estão sendo trabalhadas ali. Depois, na sequência, ele traz quais habilidades. Então, essa sequência de atividade vai trabalhar a habilidade 101, 301 e 303, e está bonitinha apresentada ali a habilidade para o professor. E aí ele pode olhar, por exemplo, essa 101 a gente já viu que ela é uma habilidade essencial que foi contemplada lá para a gente. O professor pode fazer esse exercício, vai lá e olha, a 301 também está enquadrada como uma essencial, a 303 também está, e assim por diante. Por favor, Marcinha. E aí ele já traz qual unidade temática pertencente, então matéria, energia, tecnologia, o objeto de conhecimento, nesse caso em química, é transformações químicas, e traz as orientações gerais, como a Marcinha falou que tinha presente lá, está presente lá no currículo, e naquela descrição da atividade dos anos finais, aqui também é igualzinho, traz toda uma descrição do passo a passo para o professor desenvolver essa sequência de atividades. Ela traz as questões já com resposta, ela já traz toda a sequência prontinha. E o do aluno? Aqui ainda é do professor, ele traz o primeiro momento, que fala das transformações, que é para fazer uma observação dessas imagens e ter um questionamento em cima. E já traz para o professor o que espera-se dessa reflexão sobre essas imagens. No do aluno, ele já aparece nesse primeiro momento, ele não traz toda aquela parte introdutória que tem para o professor, tá bom? Por favor, Marcinha. E aí, para a segunda série? Para a segunda série, a gente faz a mesma coisa. Eu vou lá no quadro de habilidades essenciais de química, olho, aí eu vejo que a primeira aqui é uma retomada da primeira série, só que agora, a gente tem que prestar atenção que não é mais as habilidades do currículo paulista, não é mais aquelas que estão na matriz, né, do currículo em ação, do currículo paulista, que estão presentes no currículo em ação, porque não tem currículo em ação para a segunda e nem para a terceira série. Então, eu vou para o São Paulo Faz Escola. Então, eu olho aquela habilidade que está proposta, que ela é do capa preta, ela é do material de São Paulo Faz Escola, e eu recorro ao material, ao caderno de Ciências da Natureza do ensino médio para a segunda e terceira série. Pode passar, Marcinho? E aí eu olho lá, quando eu olho para química, e ele traz a sequência física, química e biologia, bonitinho, separadinho. Ele traz primeiro para o professor ver o tema e o conteúdo que está sendo abordado. Então aparece bonitinho ali, água, seu consumo, tudo certinho. Depois traz a habilidade do currículo. Então, sim, ó, eu fui lá na matriz de habilidade essencial, olhei para a segunda série do ensino médio. Tudo bem, vamos supor que seja uma reconhecer as unidades de concentração. Venho para cá, encontro ela aqui. E eu também encontro nessa grade qual é a relação, né, de todo esse tema com essas habilidades, qual é a relação dela com as competências gerais da BNCC. Então, também dá para o professor ter uma ideia de como isso está sendo apresentado. Pode ir mais um, fazendo um favor. E aí, para a física, né? E lá também tem um caderno, né, gente, para os alunos também. Para a física, a mesma coisa. Quando eu vou lá para as habilidades essenciais, ela traz aqui uma primeira, que é uma retomada dos anos finais, e depois ela já vem com a 101 de novo, porque a 101 é uma da área. Então, isso nas habilidades essenciais de física, quando eu abro o arquivo de física separado. Quando eu vou para o currículo paulista, né,
que estão presentes as habilidades lá no currículo em ação, ela já aparece aqui para mim a 101. Ela está presente em física, ela estava presente em química e ela aparece aqui para a gente, então, e ela vai ser trabalhada aqui no nosso ensino médio, onde aí ela está descrita aqui, objeto de conhecimento de biologia, primeira coluna, segunda física e a terceira química, de novo nessa mesma sequência. Quando a gente vai pode ir mais um, Marcinha? Quando a gente vai para o currículo em ação, né, que a gente está olhando agora para a primeira série, o que a gente enxerga? Né? Pode ir mais um, material do professor, a mesma situação que foi proposta para a química. Então, tem uma situação de aprendizagem, tem várias, na realidade, situações de aprendizagem, que a gente está mostrando um pedacinho de uma delas. Então, em todo lugar tem ciência, mesmo tema, e aí traz a competência geral, está sendo trabalhada a 1 e a 2, as específicas estão sendo trabalhadas a 1 e a 3, pode passar. Aqui, quais são as habilidades que estão sendo trabalhadas? A 101, que é a mesma que está sendo também trabalhada em química, e a 301, que também estaria sendo trabalhada lá naquela situação de química. Só não está a 304 aqui. Então, veja, a física não trouxe a 304. Traz a unidade temática e também traz o objeto de conhecimento. Pode passar, Marcinho. Traz as orientações gerais para o professor, mesma situação, como proceder, traz uma parte introdutória e já traz uma questão inicial de reflexão e com o que se espera que os alunos respondam como direcionamento, tá bom? Então, essa seria uma de física. E para a segunda e terceira série, não tem currículo em ação, então eu recorro ao São Paulo Faz Escola, caderno do professor, para contemplar aquela habilidade. Então, a capinha dele. E aí eu vou lá para a física. Também ele traz o tema e o conteúdo nessa primeira coluna, traz a habilidade para mim, que eu estou trabalhando. Então, eu vou lá e olho qual é a habilidade essencial prevista para a física para a segunda série, primeiro bimestre. Venho, retomo aqui e olho, ela está prevista aqui nessa primeira atividade. E a relação com a competência geral da BNCC, também do mesmo jeito com que estava aqui. Bom, biologia não tem muita novidade dentro do que o Paulo falou de química e física. Nós temos a retomada de algumas habilidades do fundamental, do nono ano, no ensino fundamental, como a 13, a 12A, para depois a gente entrar na competência da área que é Ciência da Natureza, a 101. Tá? Sempre tem essa retomada de algumas habilidades anteriores para que a gente possa avançar para uma habilidade mais complexa. Isso não impede, gente, que retomemos outras habilidades se acharmos necessário. Tá? Foi uma queixa de um professor que a aula que foi dada no centro de mídias dependia de outras habilidades que os alunos dele não tinham adquirido ainda, não tinha desenvolvido ainda. Ok, se o aluno não desenvolveu, aproveita que a aula instigou o aluno com uma outra habilidade mais complexa, você volta na habilidade, trabalha a habilidade nas suas aulas, as habilidades ou a habilidade necessária anterior a essa que foi dada e retoma a habilidade que foi passada no centro de mídias para que você tenha esse desenvolvimento para uma habilidade mais complexa nos alunos. Tudo bem? Não tem problema voltar a desenvolver uma habilidade que não esteja no material. A gente só não pode deixar de trabalhar as habilidades que estão sugeridas. Mas que você volte, retome alguma outra habilidade é necessário às vezes e é a cargo de vocês, dentro da realidade de cada aluno de vocês. Tudo bem? Cada sala, cada escola. E como foi dito no Paulinho, o Paulinho disse na apresentação dele, a 101, ela vem com os objetos de conhecimento de biologia, o de física e o de química. No próximo slide, você tem na Vida, Terra e Cosmos também a mesma habilidade 101, trabalhada biologia,
química e física em objetos de aprendizagem diferentes, tá? Dentro da mesma área. O currículo em ação, nós temos aqui, na primeira série do médio, uma situação de aprendizagem. Ele traz a orientação, né, das competências gerais a ser desenvolvido. No caso, a situação de aprendizagem, em todo lugar tem ciência. Você tem toda essa orientação para desenvolver a situação de aprendizagem. A próxima, Marcinha. Nós temos a descrição da competência específica da área e as habilidades que serão trabalhadas, a 101 e a 301, que também foram trabalhadas em química e em física. Tá? Para vocês verem como que o desenvolvimento dessas habilidades, como foi dito na última TPC, quando você tem uma habilidade que é da área, ela é recorrente nas disciplinas, né? Em objetos diferentes, mas dentro da área. E aqui, a descrição da unidade temática, matéria e energia, tecnologia e linguagem científica, o objeto do conhecimento, fluxo de matéria e energia, no caso aqui, cadeias e teias alimentares, também vem com a orientação geral, com as orientações gerais, mesma coisa que nós tínhamos no caderno do professor, do currículo paulista, tá? Nós tínhamos orientação, nada impede que vocês apliquem de uma maneira diferenciada, mas vocês têm uma orientação básica, né, uma orientação geral aqui, cabe a vocês adaptar a realidade de vocês, acrescentar, caso necessário, outras atividades ou outros percursos para desenvolver a habilidade, mas o básico já vem no material como orientação para vocês. Próximo, Márcia. E como disse o Paulinho, nós e a Márcia, nós não temos ainda, é um processo. Os alunos que começaram com São Paulo Faz Escola vão terminar com ele. Então, para esse ano, a segunda série e terceira série do médio ainda é o São Paulo Faz Escola. A partir do ano que vem, o currículo em ação vai para a segunda série do médio, no outro ano para a terceira série do médio, aí encerra o ciclo do São Paulo Faz Escola. Então, por enquanto, nós teremos Ciência da Natureza, Ensino Médio, São Paulo Faz Escola para a segunda e terceira série do médio. Próximo. Mesma coisa, mesma orientação para Química e Física é para Biologia. Observem as competências que foram as essenciais, que foram sugeridas para esse bimestre. Olhem nas habilidades que estão no currículo, na situação de aprendizagem, no currículo paulista, que é o do São Paulo, o material de apoio São Paulo Faz Escola. Identifiquem uma habilidade que contempla o desenvolvimento da competência que foi sugerida para esse bimestre, e você tem uma comparação com as competências gerais da base comum curricular na coluna da direita. Tá? Mesma orientação para Biologia. Quanto às habilidades essenciais 2020 e 2021, com base na matriz de habilidades essenciais e a partir da análise da realidade de suas turmas, reflita. Quais são as habilidades que necessitam ser retomadas com suas turmas? Quais são as habilidades essenciais para a continuidade da aprendizagem? E em que medida foi possível desenvolver a aprendizagem em 2020? Tá? Como eu falei, vocês fazem o diagnóstico. Essas perguntas são orientadoras para que vocês façam o diagnóstico do que precisa ser retomado com a turma de vocês, o que foi desenvolvido de habilidade, o que foi desenvolvido de competência com eles e o que precisa para que eles continuem o desenvolvimento das habilidades essenciais para esse ano. A questão diagnóstica, na verdade, que trouxemos aqui para vocês é dar continuidade no que o Juvenal acabou de mencionar, acabou de fazer
a explanação para vocês dos questionamentos, né, diante das habilidades essenciais, tanto de 2020 como 2021, que você tem que fazer uma análise, como o Juvenal já falou muito bem, qual que é o meu ponto de partida, o que o meu aluno precisa, né, para dar continuidade. Então, nós trouxemos aqui essa questão de diagnóstico que vocês podem socializar conosco através do link que vai ficar na descrição dessa TPC, né, ou pelo esse QR Code, que pode aproximar a câmera do seu celular, que vocês vão ter acesso à pergunta que nós colocamos para vocês. Quais estratégias podem ser usadas para avançar com a aprendizagem desses alunos, dessas alunas, desses estudantes na escola, nesse ano de 2021? Então, a gente solicita que vocês façam essa reflexão e mandem, enviem para nós a reflexão que vocês fizeram para a gente ter essa questão diagnóstica, as respostas do pensamento, das sugestões que vocês têm para nós. A partir das habilidades essenciais, né, que estão sendo trabalhadas esse ano, a partir de sequências de atividades, né, situações de aprendizagem que o currículo em ação ele traz para nós, né, as sequências de atividades, elas estão organizadas da seguinte maneira, né, a primeira etapa é a ativação inicial, a segunda é o desenvolvimento, e a terceira etapa é a finalização. Quando eu falo na primeira etapa, que é a ativação inicial, né, refere-se ao levantamento do conhecimento prévio dos nossos estudantes, né, que também podemos chamar de sondagem, a contextualizando, relacionando com o que ele está desenvolvendo, do que ele está aprendendo com o seu cotidiano, que é o momento de colocar o objetivo da aula e, posteriormente, fazer a análise se a habilidade foi contemplada ou não. Quando eu vou para a etapa de desenvolvimento, que é a segunda etapa, né, da situação de aprendizagem, é a ter a organização dos tempos e dos espaços e a necessidade sempre da intervenção do professor, do apoio do professor, da orientação do professor, da mediação do professor, sempre realizando essa sistematização com o aluno e a apresentação do que foi produzido dos temas abordados com ele. A terceira e última etapa, né, que é a finalização, temos novamente a sistematização, que na verdade nas 3 etapas é essencial que o professor faça a retomada, que o professor faça a sistematização dos objetos de conhecimento e do objetivo da aula, sempre que for necessário para o desenvolvimento da habilidade que tanto se espera. E a avaliação da verificação desse objetivo dessa aula, né, se foi desenvolvido essa habilidade que foi proposta e dos pontos de atenção para dar continuidade às próximas aulas. A conclusão das aulas trabalhadas, na verdade, né? Como podemos avaliar e finalizar a aula ou a sequência de atividade que abordou o assunto, o objeto de conhecimento, com a perspectiva, com o objetivo de desenvolver a habilidade que foi trabalhada com esse estudante. Diante de tudo isso, nós temos aí um exemplo de sequência de atividade do 7º ano, que é a habilidade 2 do 6º ano, que é uma habilidade de retomada, né, com esses alunos, que fala que eu devo observar, identificar e registrar evidências. Então, o que se espera desse aluno que ele observe, que ele identifique, que ele registre evidências de transformações químicas decorrentes da mistura de diversos materiais, ocorridas tanto na realização de um experimento, quanto em situações do dia a dia dele, como, por exemplo, você fazer um bolo, você misturar vinagre com bicarbonato de sódio, também pelo conhecimento por meio de publicações eletrônicas ou pela imprensa, de situações relacionadas ao sistema de produção, o objeto de conhecimento, transformações químicas, a situação de aprendizagem é a segunda, transformações químicas, e a atividade 1, observando a formação de ferrugem. Quando eu analiso, né, essa atividade lá na sequência de atividades,
na atividade 1, observando a formação da ferrugem, eu vou ter a ativação inicial, que é sugerido, né, a sugestão e a realização de um experimento, sempre com a orientação do professor. A mediação é o professor em sala de aula, né, para o aluno ele ter o direcionamento do objeto, para que o objetivo da aula seja contemplado. Eu tenho o desenvolvimento dessa aula, que é a partir da orientação, novamente, desse professor na montagem do experimento, os resultados que foram observados, que os estudantes consigam preencher uma tabela com observação do experimento que ele realizou, do antes e do depois, se houve ou não transformação, se teve alguma evidência de que houve essa transformação, e posteriormente vão fazer a socialização desses resultados com todos os colegas da sala. A discussão, ela pode ser encaminhada de modo a abordar as evidências de uma transformação, que é o objetivo, que é o que se espera no desenvolvimento da habilidade proposta. Ou finalizando, né, ao final do experimento, espera-se que o estudante tenha compreendido que, por exemplo, no caso desse experimento elencado, que o prego que ele está ali com o óleo, ele não apresenta ferrugem, né, ao final do 3º dia do experimento, que o óleo, ele fez com que não tivesse contato com a umidade e com o ar atmosférico. E já entra aí, para finalizar, o professor ele pode solicitar uma pesquisa sobre o conceito de oxidação, porque eu já começo a falar com esse aluno sobre oxidação, sobre, né, o enferrujar desse prego ou não no experimento, e sempre importante considerar a aproximação do conceito ao desenvolvimento da atividade, né. Então é isso, pessoal, diante de toda essa explanação que tivemos nessa TPC sobre exemplos de situações de aprendizagem, como elas estão organizadas, sobre o currículo, sobre as habilidades essenciais, como elas estão relacionadas com o currículo em ação, onde eu posso encontrar essas habilidades essenciais no currículo em ação, dando suporte a vocês de atividades, né, para desenvolver com esses alunos. Nós encerramos a nossa ATPC de hoje, e agradecemos a participação de todos, e agradeço a parceria com o Juvenal e com o Paulinho em mais essa TPC. Um forte abraço a todos. Eu também vou me despedir. Antes de eu fazer a minha despedida, vou fazer só algumas considerações. Sempre, na realidade, utilizar esses materiais que a gente colocou, que já estão prontos, que já estão estruturados, essa sequência de atividades, também fazendo as adaptações necessárias. Então, mas a gente só sabe disso, a gente só consegue ver isso quando vocês entram em contato com a gente e comentam sobre essas coisas. Então, muito obrigado por vocês comentarem o que está acontecendo na aula de Ciências de Mídias, entrar em contato para ver se é isso mesmo, pedir orientação, é essa a nossa função aqui, tá bom? Então, me despeço de vocês e até a próxima. Pessoal, obrigado pela participação. A TPC longa, né? A gente tem que fazer nesse formato mesmo. Agradecer a participação da Márcia e do Paulinho e a presença de vocês até agora. Muito obrigado, até a próxima.